Muito bem, vamos a uma super aula a respeito de limites do tipo 1 elevado a infinito, tá bom? Vamos trabalhar este tipo de indeterminação e vamos rebentar passo a passo. E atenção, eu separei aqui 13 exercícios práticos para provocar a tua sede e de uma vez por todas também para escamarmos estes exercícios. Muita atenção aí porque haverão alguns, tá bom, que eu só vou olhar e dar a resposta e passar para si essa técnica, tá bom? Essa tática de como olhar o exercício nestas situações e dar aí a resposta. Atenção, queridos, vai ser uma troca de experiência muito grande. E outra coisa que eu quero ainda dizer antes de começarmos esta aula não é uma aula de demonstrações, tá bom? Não vamos fazer muitas demonstrações. Eu vou usar apenas 2 raciocínios. Vou mostrar como usar 2 raciocínios para chegar aí à resposta de uma forma dinâmica, flexível e super easy. Pedro da Glória Valis, deste lado, quem assiste e acompanha o canal sabe muito bem que a missão por aqui tem sido pegar a matemática, reduzi-la em brincadeira das crianças. Seja bem-vindo ao canal Capa Desperta. Muito bem, queridos, vamos sem mais delongas começar a trabalhar aqui com este tipo de indeterminação. Vamos trabalhar com qualquer que seja aqui o exercício. Alguns só vamos provocar aí a sede e vamos tratar em outros vídeos, mas a maioria dos exercícios vamos cuidar deles ainda neste vídeo, ok? Então, todo limite com a indeterminação do tipo 1 elevado a infinito, também conhecido como limite de Euler ou simplesmente limite de Neper. Não que Euler seja chamado de Neper, ok? São 2 matemáticos totalmente diferentes. Um é alemão, o outro é escocês, e temos aí um que no caso é o Leonardo Euler, o outro enquanto que é o John Neper. Agora, por que há esta disparidade, esta diferença atribuída ao mesmo tipo de cálculo? Eu não vou abordar isto neste vídeo, tá bom? Então vamos aqui começar a trabalhar com este tipo de indeterminação. Veja o seguinte, temos primeiro uma base teórica que temos que ter. Toda vez que você tiver um limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n, com n tendendo a infinito, se tentasse entrar aqui com uma substituição, a única coisa que poderia acontecer aqui seria o seguinte. Teria aqui 1 mais 1 sobre o n, que no caso vai ser aí o infinito, que é ainda elevado aí ao infinito. Tentando fazer esta operação, nós sabemos que teríamos que fazer 1 dividido por infinito. É sabido por nós que qualquer número dividindo o infinito vai dar 0. Então, isto ainda é elevado a infinito. 1 mais 0, na minha terra, é igual a 1, e este negócio é elevado a infinito. Bom, das propriedades de potenciação, nós sabemos que 1 elevado a qualquer número sempre é igual a 1. Mas, quando se trata de limites, 1 elevado a infinito é uma indeterminação. Então, a gente escreve deste jeito, ou simplesmente poderíamos representar deste jeito. 1 elevado a infinito dentro de parênteses retos. Certos? Então, se tenho 1 elevado a infinito, tenho uma indeterminação do tipo 1 elevado a infinito, que também é conhecido como sendo limite de Euler ou Neper. Por que é chamado de limite de Euler? Neste caso, nós sempre que percebemos que a indeterminação é de tipo 1 elevado a infinito, vamos ter que dizer que a resposta do limite, ok, de 1 mais 1 sobre n elevado a n sempre vai ser igual a Euler, tá bom? Vai ser Euler elevado a alguma coisa. Só que se o limite estiver nestas condições, vai ser o próprio Euler mesmo. Então é o limite notável, tá bom? Chama-se limite notável. Agora, como nós vamos trabalhar esta questão se o limite não estiver dentro destes parâmetros? É muito simples, nós temos 2 raciocínios. O primeiro raciocínio é o raciocínio geral, na verdade ele é geral de verdade, tá bom? Geral. Vamos considerar que você teve, por exemplo, vamos lá, tínhamos aqui limite de uma certa sucessão, o n, tá bom? Isso é uma sucessão, o n, que é elevado a uma outra sucessão lá, Bn com n tendendo ao infinito, tratando-se de sucessão. Uma vez que a indeterminação disto der 1 elevado a infinito,
você deve entender o seguinte, que a resposta do limite vai ser Euler elevado a esta sucessão, tirando uma unidade e pegando o que era expoente, tá bom? Passa a multiplicar. Atenção, isto é limite com n tendendo ao infinito. Ok? Então fica limite de Euler, fica Euler elevado ao limite da sucessão tirada uma unidade, o que era expoente passa a multiplicar. É bem esquisito, mas é o que nós aplicamos, mesmo tratando-se de funções, tá bom? Mesmo tratando-se de funções. Vamos supor que seja um caso de uma função. Você teria limite de f de x com x tendendo, por exemplo, para o infinito, elevado a g de x. Percebeu que a indeterminação foi 1 elevado ao infinito. Então, como tratar este negócio? É só dizer que isto vai ser igual a Euler, tá bom? Vai ser igual a Euler elevado ao limite da função f de x subtraído uma unidade e multiplicado por g de x, com o x tendendo ainda para o infinito, tá bom? Então é deste jeito como a gente analisa. Então este é o primeiro caso, este é o caso geral. Agora, existem coisas que podem nos permitir, tá bom? Se eu abandonasse o primeiro caso, o caso geral, na verdade, a conclusão que irei dar no segundo caso particular. Este aqui, o segundo eu vou chamar de caso particular. O caso particular, ele vem da análise do caso geral, só que de forma detalhada. Então, veja o seguinte. Se eu tiver o limite com n tendendo para o infinito, pode ser o mesmo que uma função. A partir do momento em que eu tenho aqui 1, mais aqui um certo b, sobre aqui um certo an, mais aqui um certo k, elevado a, vamos lá supor, só colocar valores, tá? E aqui cn, mais aqui um certo d. Então, você vai, num primeiro olhar, né, numa primeira situação, ter que no lugar de n colocar o infinito. E vai perceber que se a indeterminação deste limite for 1 elevado a infinito, você passará a escrever o seguinte, que o resultado desta expressão será Euler ou Neper elevado a este valor que estiver aqui no numerador, ok? O b, dividido pelo valor que multiplica o n no denominador, sempre pelo valor que multiplica o n no denominador, que no caso vai ser aí o a, multiplicado pelo valor que multiplica o n no expoente, no caso é aqui o c, tá bom? O valor que multiplica o n no expoente, no caso é o c. Então, esta é a fórmula que vai te permitir resolver qualquer caso deste tipo sem ter que fazer nenhuma operação. Agora, se quiser fazer uma operação de forma detalhada, mostrando aí os cálculos, teria que usar o cálculo geral. É verdade que existem outros raciocínios que também nos fazem chegar à resposta sem ter que usar nem este raciocínio e nem este raciocínio. Teremos que fazer algumas substituições ou simplesmente deduções, tá bom? Então, nós vamos tratar destes dois casos neste vídeo. Portanto, aplicando este raciocínio, podemos responder à primeira questão sem fazer nenhum cálculo. Veja o seguinte, se no lugar de n eu tiver que colocar o infinito, uma vez que o limite tende para o infinito, eu teria 2 dividir pelo infinito e a resposta seria 0. 1 menos 0, a resposta seria 1. Então, tenho como resposta 1 elevado. No lugar de n, colocando infinito, fica 1 elevado a infinito. Bom, a indeterminação deste limite foi 1 elevado a infinito. Quer dizer que a resposta vai ser igual a Euler elevado a alguma coisa. Só que neste caso, será Euler elevado a... Veja o número que está aqui com seu respectivo sinal. É o menos 2. Menos 2 dividir pelo 1. Que dá ainda o menos 2, vezes, aqui em frente ao n tenho o número 1, então vezes o 1. Logo, é Euler elevado a menos 2. Parece que vejo alguém emagrecendo aí.
Deixa eu traduzir para si este negócio, tá? Vi alguém piscando o olho e coçando a cabeça. É por isso que estou reescrevendo. Tenho aqui 1 menos 2 sobre n, n tendendo ao infinito, elevado a n. Percebeu-se que 1 elevado a infinito é a indeterminação deste limite. Eu estou dizendo que isto daqui vai ser igual a Euler, porque a indeterminação é 1 elevado a infinito. Mas será Euler elevado a menos, aqui o coeficiente, aqui o 2, tá bom? O valor que multiplica o n, ou seja, o coeficiente do n aqui é o 1, vezes o coeficiente do n aqui é o 1. Vai ser igual a Euler elevado a 2 a dividir por 1 dá 2 vezes 1, continua dando 2. Euler elevado a menos 2, e que se quiséssemos podíamos inverter a base ficando com 1 sobre Euler elevado a 2. Este aqui é o raciocínio para arrebentar o número 1. Agora, o número 2 também idem. Vamos lá, temos aqui o segundo exercício, limite, pause o vídeo e tenta fazer, tá bom? Limite de 3 sobre n, aqui 2n, n tendendo para o infinito. Aqui teríamos 3 por infinito, dá 0. Então, 0 mais 1 continua dando 1. 2 vezes infinito dá infinito. Então, deu 1 elevado a infinito é uma indeterminação de Euler. E como é que se faz este negócio? É só dizer que vai ser Euler. Só que será Euler elevado a mais 3, ok? 3 sobre o valor que multiplica o n aqui é o 1, vezes o valor que multiplica o n aqui é o 2. Então, será Euler elevado a 3 sobre 1, que dá 3, vezes 2 dá 6. Rebentamos. Brincadeira das crianças. Agora não pule o vídeo porque ainda temos muita novidade por aqui. Conforme eu disse, né, nós temos que destruir de uma vez por toda com este tipo de indeterminação, e isto vamos fazer ainda neste vídeo, tá? Até agora vamos usar o segundo caso e só depois vamos aplicar o segundo caso a exercícios como este e este daqui, tá bom? Então, vamos aqui para o terceiro e analisar mais uma vez o caso. Temos limite de 1 mais aqui o 1 sobre 2n elevado a 1 menos 3n, tá bom? Agora, veja que o n tende para o infinito. Então, colocando o infinito no lugar de n, teríamos 1 sobre 2 vezes infinito, que dá infinito. 1 sobre infinito dá 0. Então, teríamos 1 mais 0, que é igual a 1. Aqui, o negócio seria 3 vezes infinito dá infinito. 1 menos infinito dá menos infinito. Só que, independente de ser menos infinito, no final das contas, isso será 1 elevado a mais infinito. Ok? A indeterminação ainda continua sendo do tipo 1 elevado a infinito. Como rebentar o caso? Deu 1 elevado ao infinito, então é só dizer que vai ser Euler. Se quiser, chama de Neper, tanto faz. Portanto, fica Neper ou Euler elevado a o coeficiente aqui com seu respectivo sinal. Então, é mais 1 dividido aqui pelo 2 multiplicado. O valor que multiplica o n aqui é o menos 3. Então, coloque a menos 3. Este negócio vai ser igual a Euler elevado a menos 3 vezes 1, dando menos 3 sobre 2, que é igual aqui a isto aqui mesmo. Rebentamos. Mas só que nós poderíamos fazer com que o expoente fosse positivo, certo? Então, nós poderíamos escrever que isto seria 1 sobre Euler elevado a 3 meio. Então, toda vez que o expoente é negativo, podemos inverter a base. Isto vem da potenciação, não é coisa de limites. Então, este negócio vai ser igual a 1 sobre Euler elevado ao numerador, que é 3, raiz do índice 2, porque o denominador é 2. Então, raiz quadrada. Não precisamos colocar 2 aqui no índice. Então, rebentamos mais o terceiro exercício. Conforme eu disse, seria uma aula altamente dinâmica. Você só precisava ter um pouquinho só de paciência para nós passarmos daquela parte teórica. Queridos, antes de fazermos o número 4, vamos analisar aqui o número 7, tá? Então, como resolver exercícios como o número 7? E depois, que análise deveríamos trazer para exercícios como o número 11? Uma vez que também
levam-nos a uma indeterminação do tipo 1 elevado a infinito. Isto é muito fácil, porque o seguinte é o que eu devo entender. Querido, vamos colocar no lugar de infinito, no lugar de x, o infinito. Então ficávamos com 2 vezes infinito, dando infinito. O infinito tirar 1 continua infinito. 7 sobre infinito é igual a infinito, tá? É igual a 0. Então teríamos 1 mais 0, tá bom? Elevado, 2 vezes infinito dá infinito. Na verdade, isto aqui é 1 elevado a infinito. Então, se é 1 elevado a infinito, nós sabemos que é uma indeterminação do tipo Neper ou Euler. Então, isto aqui vai ser igual a Euler elevado a o valor que está aqui, no caso é o 7, com sinal positivo. Então, fica mais 7 dividido. O valor que multiplica o x aqui é o 2, tá bom? Vamos colocar lá o 2 vezes o valor que multiplica o x lá é o 2. Então, podes fazer 2 vezes 7 é 14, dividir por 2 é 7. Então, é Euler elevado a 7, tá bom? Então, basicamente é isso daqui. Brincadeira das crianças, na verdade. Não tem muita coisa aqui por emagrecer. Agora, eu desafio o estudante a ter que fazer o número 10, tá bom? Faça o número 10. O número 10 é para si. Então, feito o número 10 pelo estudante, que depois vai deixar aí a resposta no comentário, já rebentamos o número 2, rebentamos o número 3. Como analisar? Ainda falta muito, tá bom? Eu disse como analisar o número 11, depois não disse nada. Como vamos analisar o número 12? Como analisar o número 13? Depois também não disse nada. Isto é uma super aula. Isto é uma super aula. Então, temos ainda a questão número 8. Mano, não é vídeo para ficar pulando este daqui. Tá bom? Vamos lá. Se não tivéssemos que usar este método que nós usamos, se tivéssemos que usar o primeiro método, aquele que envolve aquele negócio de conceitos, aqueles todos os conceitos lá explicados na parte teórica, como é que a gente teria que fazer o exercício aplicando o conceito aqui, tá bom? Então, aplicando este conceito, nós teremos que fazer o seguinte. Vamos supor que é um teste de múltiplas... Não, é um teste escrito. Eu preciso mostrar ao professor que resolvendo este negócio vai dar menos 2, mas isto tudo pelo escrito. Você teria que fazer o seguinte. Escrever limite 1 menos 2 sobre n elevado a n, n tendendo a infinito. Já sabe que é igual a 1 elevado a infinito. Então, é uma indeterminação de Neper. Isto vai ser igual a Neper elevado ao limite da expressão que nós temos aí, que no caso é 1 menos 2 sobre n. Atenção, agora vem o truque do gato. É preciso subtrair, ok? Conforme diz aí a expressão, é preciso subtrair pelo 1. Então, vais ter que subtrair isto por 1. E depois é só fechar parênteses. Lembrando, outra coisa, outra situação. Este que era expoente agora passa a multiplicar. Então, vezes, abro parênteses, o n lá. Agora, o meu limite tende para o infinito, n tendendo para o infinito. Este negócio vai ter que ser igual. Veja que 1 com 1, isto daqui vai acabar dando 0. Então, ficamos com Neper elevado ao limite aqui do menos 2 sobre n vezes aí o n, ok? Então, n tende para o infinito. Este vezes este, isto daqui vai ser igual ao Euler ou Neper, ok? Eu estou a usar todos os nomes aqui para ninguém zangar. Mas vou passar a usar Euler de agora em diante, tá bom? n vezes menos 2 fica menos 2n sobre aqui o n, com n tendendo para o infinito. Ficou uma indeterminação de tipo infinito sobre infinito, é só resolveres, tá bom? Só que no meu caso é só cortar n com n, ficamos com Euler elevado a menos 2. Então, demonstrado passo a passo, deveria ser feito deste jeito aqui, tá bom? Então, que é exatamente a mesma resposta que nós temos. Agora, veja o quarto exercício, porque no quarto você não tem como dar jumps. Você precisa analisar o quarto exercício de como deve ser analisado.
No quarto exercício, nós temos o limite, tá bom? Temos o limite, vou preferir fazer até aqui no verso. O quarto, temos limite de 2n mais 3 sobre 2n mais 4, n tendendo ao infinito, 3n menos 1. Queridos, eu quero que prestem muita atenção no quarto exercício. Por quê? Quando vou colocar infinito no lugar de n, o numerador vai dar-me infinito. O denominador também vai dar-me infinito. O numerador, quando coloco infinito lá, ele também vai dar-me infinito. Então, eu tenho infinito sobre infinito elevado a infinito. Então, primeiro devo resolver esta indeterminação do tipo infinito sobre infinito, que é esta base aqui, tá bom? Então, fazendo o cálculo deste limite à parte, 2n mais 3 sobre 2n mais 4, n tendendo para o infinito. Eu não vou me concentrar aqui na explicação da indeterminação do tipo infinito sobre infinito, que é o que nós vimos que acontece aqui. Nós obtemos infinito sobre infinito. Ok, então para aprender este tipo de indeterminação terá que ver outros vídeos, se não sabe. Então eu vou encurtar os passos aqui. Quando a indeterminação é do tipo infinito sobre infinito, nós nos dedicamos apenas ao n de maior grau, que no caso é este no numerador e no denominador é este. Quer dizer que o limite fica reduzido a limite de 2n sobre 2n. Com n tendendo para o infinito, o n corta com n, 2 fica dividindo pelo 2, vai ser igual a 1. Então, acabei de perceber que a resolução deste daqui vai ser igual ao 1. Agora, aqui é infinito, não é uma indeterminação, continua infinito. Então, 1 elevado a infinito é uma indeterminação, tá bom? É uma indeterminação de Euler. Quer dizer que isto daqui vai ser igual a Euler, tá bom? Vamos colocar aí Euler elevado ao limite aqui da nossa expressão, que no caso é o 2n mais 3 dividido por 2n mais 4, com n tendendo para o infinito. Por regra, o que é que nós fizemos? Segundo aquele conceito, se a gente vai resolver desse jeito, deve subtrair aqui o 1 e ainda deve perceber que este, que era expoente, passa a multiplicar, tá bom? Passa a multiplicar e temos 3n menos 1 desse jeito aqui. Então, neste caso, já não dá para ter que te dar dicas mentais, senão você cresce a cabeça, tá bom? Senão cresce a cabeça. Agora, a gente que ainda não deixou like, mas chegou nessa parte de vídeo, bom, arrependa-se e aperta no botão like, tá bom? Então, vamos aqui dar continuidade à resolução deste exercício, tendo que colocar Euler elevado ao limite. Vamos lá. Neste caso, eu não tenho 1 para cortar com 1, conforme fizemos no exercício anterior, mas eu tenho uma situação muito clara aqui. Tem que fazer MMC, porque isto é uma fração, isto não. Então, como é que a gente vai fazer o MMC? É só pegar esse denominador e multiplicar aqui, ok? Pegando esse denominador e multiplicando aqui, temos aqui o 2n mais 4. Então, tanto esta expressão quanto este 1 passam a ter o denominador 2n mais 4. Mas o exercício fica da seguinte maneira. Aqui tenho 2n mais 3, ok? E temos que distribuir. 2n vezes menos 1 fica menos 2n. 4 positivo vezes menos 1 fica menos 4. Tudo isto dividido pelo mesmo denominador, que passou a ser 2n mais 4, e ainda multiplicado por 3n menos 1. Atenção, n tende para o infinito. Este negócio vai ser igual a Euler elevado ao limite, com n tendendo para o infinito, e este limite é limite de... Preste atenção. Veja que aqui tenho 2n menos 2n. Então, este subtrai com este, ficando 0. 3 menos 4 na nossa terra é igual a menos 1. Então, ficamos com menos 1 sobre aí
o denominador, que no caso é o 2n, mais 4, multiplicado pelo 3n menos 1. Atenção, querido, atenção, 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 atenção. Vamos ter que fazer isto vezes isto. Atenção aí. Então, teremos Euler elevado ao limite, traço, menos 1 vezes 3n fica menos 3n, menos 1 vezes menos 1 fica mais 1, dividido por 2n mais 4, com n tendendo para o infinito. Atenção aí, surge um novo limite, tá bom? Se eu colocar infinito no lugar de n, o numerador já vai dar infinito, o denominador já vai dar infinito. Então, temos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Como é que se trabalha com esse tipo de indeterminação? Eu não vou me focar aqui a ter que ensinar este tipo de indeterminação. Mas, caso geral, você sempre que tiver este tipo de indeterminação, é só procurar o n de maior grau, que no caso é este, então fica menos 3n. O n de maior grau aqui, que no caso é o 2n, o n tende ainda para o infinito, n corta com n e nós ficamos como resposta aí com o Euler elevado a menos 3 sobre 2. Então, é isso daqui, tá bom? Rebentamos, só que nós podemos querer organizar, escrevendo o seguinte, que isto vai ser igual a 1 sobre, invertendo a base, Euler 3 sobre 2. Como o expoente é uma fração, podemos ainda colocar isto na raiz. Euler elevado ao numerador, que é 3, raiz de índice do denominador, que no caso é o 2. Traduzido em brincadeira das crianças. E a aula não para aqui, tá bom? A aula não para aqui. Há ainda muita coisa por se aprender aqui. Eu disse, né? One round só. Um round só. Vamos dominar este tipo de indeterminação. Vamos rebentar com limites de Euler, tá bom? Agora, temos uma situação aqui no exercício 6 e também no exercício 5, exercício 5 e exercício 6. Estes dois exercícios são meio que diferentes porque não vão exatamente nos dar a indeterminação de Euler, tá bom? Eles não nos dão a indeterminação de Euler. Então, eles simplesmente estão no grupo dos limites exponenciais, mas não são indeterminações de Euler pelo seguinte fato. Veja o seguinte, que o quinto exercício, que é limite de 3n mais 7 sobre 4n menos 10 elevado a 2n mais 1, ou n tendendo para o infinito, este é o quinto exercício. Quando no lugar de n coloco infinito, isso dá infinito. Aqui também dá infinito. Então fica infinito sobre infinito, que é elevado ainda ao infinito. 2 vezes infinito mais 1 dá infinito. Agora eu penso, talvez seja uma indeterminação de Euler, certo? Mas, então, como aqui deu infinito sobre infinito, vou resolver isto à parte. Então, resolvendo isto à parte, 3, limite de 3n mais 7 sobre 4n menos 10, com n tendendo ao infinito, tá bom? Isto já dá infinito sobre infinito. O n de maior grau ali é o 3n. O de maior grau aqui é o 4n. Então, aplicando todas aquelas técnicas ou procedimentos, você sempre virá para aqui. É só cortar, isto fica 3 sobre 4. Então, o que eu acabei de perceber? Que isto daqui vai ser igual, tá bom? Posso escrever que este limite de 3n mais 7 sobre aqui o 4n menos 10, n tendendo ao infinito, elevado a 2n mais 1, isto vai ser igual. Quando resolvo esta parte de acordo com o tipo de indeterminação que me apresentou o exercício, fico com 3 sobre 4, que é elevado aqui no lugar de infinito, no lugar de n coloco infinito, então isto dá ainda o infinito. Se isto tivesse dado uma indeterminação, assim como peguei esta base, trabalhei aquele tipo de indeterminação, tive como resposta 3 sobre 4, teria que pegar o expoente e também resolver o seu limite à parte e depois vir colocar a resposta aqui, tá bom? Então, neste caso, 3 sobre 4 elevado ao infinito, deves lembrar-se o seguinte, todo número entre 0 e 1, quando elevado a mais infinito, ele vai sempre ser igual a 0.
ele só dá infinito quando é elevado a menos infinito. Esse vai dar mais infinito. Então, 3 sobre 4 dá 0,75. É um número entre 0 e 1. Então, ao elevarmos a um infinito positivo, vai dar 0. O infinito que sai por aqui é positivo, certo? Então, isto aqui vai ser igual a 0. Queridos, dentro disto, nós temos a questão número 6, tá bom? Temos a questão número 6. Então, como trabalhar uma pergunta que nem a questão número 6? Então, estamos a sair um pouco do contexto, vamos entrar aqui em limites exponenciais e depois vamos voltar para o contexto, mas mais quentes ainda. Mais quentes ainda, porque depois temos 7 e 8, que é um outro caso que eu não mostrei aqui. Então, número 6, nós temos o limite, tá bom? Aqui de 1 menos 2n mais n quadrado sobre aqui 2 mais aí o 2n, ok? Mais 4n quadrado, n tendendo para o infinito. E aqui temos n menos 1 sobre 2n mais 3. Veja o seguinte, quando você coloca infinito aqui, isto vai dar infinito. Aqui também vai dar infinito. Só que ainda é elevado. Aqui vai dar infinito. Aqui também vai dar infinito. Então, tenho infinito sobre infinito, mas que é elevado a infinito sobre infinito. São duas indeterminações. Agora, o que faço? Faço o limite deste à parte, faço o limite deste à parte, depois junto a resposta. Ou posso entender que é limite deste. Tá bom? Aqui está a me perguntar por que não vamos dizer que é igual a Euler. Não vamos colocar Euler. O Euler a gente só coloca quando percebe que isto aqui é 1 elevado a infinito. Então, a gente só vai dizer que este limite exponencial vai ser igual a Euler se tiver 1 elevado a infinito, conforme aconteceu aqui. Então, percebemos que resolvendo esta parte dava 1, então tínhamos 1 elevado a infinito, é por isso que vamos dizer que vai ser igual a Euler, tá bom? É por isso que dizemos que vai ser igual a Euler. O Euler só entra quando temos 1 elevado a infinito. Ponto. Não se fala mais nisso. Agora, eu posso fazer limite da base, tá bom? Fazendo o limite da base, como é que fica a situação por aqui? O limite da base é só buscar o n de maior grau aqui. Uma vez que deu infinito sobre infinito. Aqui está e aqui também está. Então, ficamos com limite de n quadrado. Vou colocar aqui n quadrado sobre aqui o 4n quadrado, tá? Então, n tende para o infinito e este negócio é elevado ainda ao limite do expoente. Eu disse que poderíamos fazer de forma separada ou tudo junto. E eu estou a fazer tudo junto. Como deu infinito sobre infinito, então vamos buscar o n de maior grau, que no caso é o n, sobre o n de maior grau, que no caso lá temos o n também, fica 2n com seu coeficiente lá. O n deve tender para o infinito. Então, n quadrado corta com n quadrado, só que um quarto da divisão. O que fica no numerador? Exatamente um 1, sobre aqui o 4, elevado ao n corta com n, o que fica no numerador? O 1. 1 sobre 2. Então é deste jeito. Se nós temos um expoente fracionário, provocamos uma raiz, que no caso vai ser igual a 1 sobre 4, tudo isto elevado a 1, raiz de índice 2. Só que atenção, se o índice da raiz é 2, não precisamos colocar, fica raiz quadrada. Aqui, se o expoente é 1, não muda nada, então temos 1 sobre 4. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é 2. Rebentamos o exercício, com certeza traduzimos em brincadeira das crianças. Queridos, já passam-se aqui 34 minutos. Estou falando. Não sei se alguém já está ficando com dores de cabeça, mas este vídeo está a ficar altamente interessante para mim, tá bom? Rebentamos o primeiro, rebentamos aqui o segundo, nestes que estavam esta cor diferenciada. Fica apenas o número 7, o número 8 e aqueles outros exercícios que estavam do outro lado do muro.
Então, ficou apenas o 12, 13 e 11. Queridos, eu não vou fazer o número 11. O número 11 fica como TPC, assim como ficou como TPC aí o número 10. Agora, o número 12, eu vou tratar dele no próximo vídeo. O número 13 também vou fazer um vídeo especial para você não crescer cabeça. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar base para poder resolver o número 11. Esta base é bônus, tá bom? É bônus. Toda vez que eu tiver o limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x, com x tendendo para 0, veja o seguinte, veja, tá? Depois reclamo. Então, aqui, no lugar de x, se eu tiver que colocar a tendência, que no caso é o 0, fica 1 mais 0, dá 1. Aqui, 1 sobre 0 dá infinito. Todo número dividido por 0 dá infinito. Então, temos uma indeterminação novamente de Euler. Por quê? Porque deu 1 elevado a infinito. Então, isto daqui, deste jeito, nós vamos dizer que é Euler, ok? Mas, caso contrário, a gente poderia aplicar aquela fórmula que eu disse que era uma fórmula genérica, tá bom? Esta fórmula aqui, que mostrei se for uma associação ou se for uma função. Então, você pode aplicar esta fórmula para resolver este tipo de casos também, ok? Esta fórmula aqui. Então, pode aplicar este raciocínio neste caso aqui, porque o x tende para 0. Aqui o x tende para 0. Não é para o infinito. Aqui é para 0, tá bom? Então, aplica-se o mesmo raciocínio para este exercício. O mesmo raciocínio é válido para o exercício 7 e para o exercício 8. Então, se eu tivesse que encurtar passos, qual seria a estrutura genérica para este caso aqui? Se você tiver este exercício com todas as transformações, você teria aqui 1 mais um certo número A, x, vezes aqui um certo número B, sobre um certo número K, x. Então, se der 1 elevado ao infinito como indeterminação, então, como resultado do limite tendendo a 0, será Euler elevado a A, vezes aqui o B, dividido pelo K. Tá bom? Siga esta estrutura que você vai arrebentar para todo o sempre. Então, professor Pedro, o número 7, como é que fica dentro desta estrutura? Você pode fazer de duas maneiras, tá? Você pode fazer de duas maneiras e vamos lá fazer das duas. A primeira, que é sem calcular, o limite de 1 menos 5x elevado a 2 sobre x, x tendendo para 0, vai ser igual, sem calcular, seria o seguinte. Uma vez que eu percebo o seguinte, x tende para 0, é muito importante a observação da tendência. 5 vezes 0 é 0. 1 menos 0 é 1. Elevado a 2 sobre 0, que é infinito. Oba! Então, deu 1 elevado a infinito é um limite de Euler. Logo, isto vai ser igual a Euler elevado a... O número que multiplica o x é o menos 5, vezes o número lá no numerador, que no caso é o 2, dividido pelo coeficiente do x aqui, o número que multiplica o x é o 1. Este negócio vai ser igual a Euler elevado a menos 5 vezes 2 dá menos 10. Dividir por 1 continua menos 10. Então, rebentamos. Sem ter que fazer operações longas, seria deste jeito. Agora, operando de forma longínqua. Uau! Vamos lá ver se conseguimos chegar a 40 minutos. Isto daqui deve ser igual a Euler elevado ao limite. Estamos a entrar lá naquela fórmula genérica. X tendendo para 0. Então, tenho aqui 1 menos 5 elevado a x. Menos, por regra, temos que subtrair por 1 sempre, né? Vezes, por regra, temos que pegar o 2 sobre x a multiplicar, tá bom? Dentro daquela fórmula genérica que abordamos antes. Veja que 1 menos 1 vai dar exatamente o 0, então teremos Euler elevado ao limite aqui do menos 5x, com x tendendo para 0,
multiplicado ainda pelo 2 sobre x. Então, quem não sabe fazer produto, atenção, x tende para zero. Então, pela força do hábito, acabei escrevendo infinito. Mas temos Euler elevado a limite. Menos 5x vezes 2, na minha terra é menos 10x, sobre aqui o x, com x tendendo para zero. Agora, corta, isso aqui não é infinito, é zero, tá? Então, corta aqui o x com x, fica Euler elevado a menos 10. Tá bom, querido? Então, um forte abraço aí, Pedro da Glória Valis, aqui no próximo vídeo. Eu não vou demorar, tá bom? Prometo não demorar, porque eu quero te mostrar como resolver exercícios como 8, como resolver exercícios como o número 13, tá? São exercícios um pouco mais avançados. Vamos lá, aqui o número 13, uma vez que envolve um pouco de trigonometria, não posso abordá-los aqui, senão, como tem crianças também assistindo esse vídeo, senão as crianças pensam que limite é coisa de outro nível. God bless, estimei bastante estar convosco. Meu nome é Pedro da Glória Valis. Minha missão é reduzir matemática em brincadeira das crianças. Bless, um abraço do Moçambique para si.